com Jesus, porque até aqui Jesus, Ele tem nos ajudado, tem nos colocado de pé, diante de tantas adversidades, afrontas e provações que nós temos enfrentado nesses últimos dias. Mas eu tenho a certeza que a mão do Senhor, ela está e continua estendida para nos abençoar e para nos livrar no nome de Jesus. Amém? O Senhor me deu uma palavra no qual preguei aqui no domingo, mas de uma forma diferente. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4. Eu estava ali assentado, pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor, Ele ministrara esta palavra ao meu coração. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, que tem por tema a tentação de Jesus no deserto. Vamos ler a palavra do Senhor. Vai nos falar assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós sabemos que nós, como Igreja do Senhor, estamos atravessando dias que têm antecedido a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo que é bíblico tem acontecido. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveria terremoto, maremoto, tsunami. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias seria pai matando filho, filho matando pai. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos ele se esfriaria. Mas o que me chama a atenção é que diante de tantas adversidades que a Igreja do Senhor, ela tem vivenciado na face dessa terra, muitas pessoas ainda estão pregando a palavra do Senhor e estão incitando a igreja a buscar prosperidade. Meus amados irmãos, sabemos que todos aqueles que conquistaram as promessas do Senhor, conquistaram porque, em primeiro lugar, eles confiaram em uma palavra e uma promessa que lhe foi feita pelo próprio Deus, Deus esse de Abraão, de Isaque e de Jacó. E muitas vezes nós, como Igreja do Senhor, nós temos agido de uma forma errada, porque em primeiro lugar nós temos buscado a prosperidade. Eu vou para a igreja porque Deus pode me prosperar. Eu vou para a igreja porque Deus pode me conceder um carro, me conceder uma moto. Eu vou para a igreja porque Deus pode fazer de mim um empresário. E as pregações desses últimos dias, que são pregações onde se usa uma teologia da prosperidade, faz com que a igreja do Senhor ela venha ficar cada vez mais fraca, cada vez mais abatida, cada vez mais prostrada. Porque queira você ou não, eu não vou pregar uma palavra mentirosa para você. Logicamente Deus é um Deus que prospera. Logicamente Deus é um Deus que a Bíblia Sagrada ela carrega mais de 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida. Mas logicamente só vai alcançar as promessas do Senhor quem lutar com Deus e quem prevalecer. Porque tem muitas pessoas hoje em dia depressivas na casa do Senhor, doentes na casa do Senhor, abatidas na casa do Senhor, porque receberam uma promessa de prosperidade. Sendo que a maior promessa de prosperidade que o Senhor
Ele já fez para mim e para você, é que nós iremos morar no céu, que nós iremos morar em um lugar onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá perseguição, onde não haverá morte, onde não haverá enfermidade, mas um lugar que haverá somente um hino de adoração ao nosso Deus. E não é momento de nós, como igreja do Senhor, nos apegarmos a tal palavra de prosperidade. Por quê, pastor? Porque sabemos que os dias, eles são maus. E o que faz a nossa fé, a minha fé e a sua fé ser sustentada nos dias maus é a palavra do Senhor. O que faz a minha fé e a sua fé ser sustentada nos dias maus é a nossa confiança que nós temos no Senhor. Porque quando a porta se fechar, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. Porque quando a enfermidade assolar o meu corpo, a minha casa, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. Porque quando eu passar por uma crise financeira, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. Porque quando tudo parecer que vai desmoronar em cima de mim, à minha volta, Ele não vai deixar de ser Deus na minha vida. Porque eu não tenho confiado em prosperidade, eu não tenho confiado em ouro, eu não tenho confiado em prata, mas eu ainda tenho confiado no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Eu quero dizer para você nessa noite, que se a nossa confiança estiver em Deus, vem a luta que vier, mas a luta não vai abater. Se a nossa confiança estiver em Deus, vem a enfermidade que vier, mas ela não vai me parar. Se a nossa confiança estiver em Deus, se levante o exército contra a minha vida e contra a tua vida, mas Ele não vai nos destruir. Se a nossa confiança estiver em Deus, podemos estar abatidos e cansados, mas a mão do Senhor, ela vai nos sustentar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. E é aqui que o povo tem errado. Porque quando eu confio em algo material, que é algo que eu vejo e posso adquirir, e eu não adquiro, a minha fé ela vai se abater. Mas quando eu confio em Deus e em suas promessas, passe a luta que eu passar, mas eu hei de prevalecer, porque a Bíblia diz que passará céu e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meus amados, aquele povo, quando nós paramos para examinar a Bíblia Sagrada, aquele povo que estava no deserto, ele só não pereceu porque aquele povo confiou em Deus. Porque imagine você caminhar por 40 anos no deserto, você andar em volta 40 anos no deserto, você querer muitas vezes dormir em uma cama e não poder dormir. Muitas vezes a desesperança vem. Você muitas vezes vê à noite o frio vir, você está crendo em Deus e o Senhor te sustentar. De dia um calor inimaginável, mas o Senhor ali sustentando aquele povo. E aquele povo só entra na terra prometida porque aquele povo, ele crê naquilo que Deus lhe prometeu. É como se nós pegássemos também na vida de Abraão e nós passeássemos um pouco pela Bíblia e víssemos que Deus ele não prometeu, dona Luzieta, prosperidade a Abraão. Quando Deus ele faz a chamada a Abraão, o Senhor faz a chamada e diz a Abraão: Abraão, sai-te da casa do teu pai, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, o Senhor não disse para Abraão: Abraão, tu vai ter cabelo, tu vai ter vaca, tu vai ter rebanho, tu vai ser próspero, não.
Mas o Senhor, Ele disse para Abraão: Abraão, enquanto tu confiar em mim, eu serei contigo, Abraão. E sabe o que acontece, amado, quando a gente muitas vezes confia naquilo que é material? A gente começa a confiar no dinheiro, começa a confiar naquilo que nos dá status, e a gente começa a desacreditar nas promessas do Senhor. Quando a gente começa a confiar naquilo que é material demais, a gente deixa de dar crédito à palavra do Senhor, e a gente coloca aquilo que é material em primeiro lugar na nossa vida. E muitas vezes nós podemos até prosperar, podemos até crescer, mas uma dúvida vai estar na nossa cabeça, porque até o diabo levou Jesus a um monte muito alto e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Será que essa prosperidade tem vindo de Deus? Será que essa riqueza tem vindo de Deus? Será que tudo aquilo que nós temos mesmo recebido tem vindo de Deus? Porque nós podemos até ter essa dúvida, porque o diabo, dona Maria, ele também prospera, o diabo também lhe dá riqueza. É tanto que, se nós pararmos para analisar, nós vamos ver várias pessoas aí famosas que têm um pacto de sangue com o diabo. Pessoas que estão aí com o nome na mídia, pessoas que estão famosas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm mansão. Mas eu quero que você entenda isso, que eu vou trazer ao seu coração nessa noite. Nós podemos muitas vezes, amado, sentar em um lugar, olhar para a vida de outras pessoas e perguntar a Deus: por que eu não tenho? Podemos muitas vezes nos questionar: por que fulano tem tanto, eu tenho pouco? Mas muitas vezes fulano tem tanto, mas não tem a presença do Deus que você carrega. Muitas vezes fulano tem tanto, mas não tem a paz de dormir como você dorme. Muitas vezes fulano tem tanto, mas não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação e ter o seu nome apagado no livro da vida. Aleluia. Mas nós não. Muitas vezes ninguém dá nada por mim, por você, mas onde a gente passa, aleluia, tem anjos do Senhor ao nosso derredor, nos sustentando para a glória do Senhor Jesus. Muitas vezes ninguém dá nada por mim, por você, mas a presença de Deus, ela está dentro da nossa casa. Muitas vezes ninguém dá nada por mim, por você, não temos ouro, não temos prata, não temos nada, mas carregamos sobre a nossa vida, aleluia, uma promessa de que nós iremos andar em ruas de ouro. Carregamos sobre a nossa vida, aleluia, algo que não é passageiro. Carregamos sobre a nossa vida algo que não é momentâneo, mas carregamos sobre a nossa vida algo, aleluia, que é eterno. Eu não estou entendendo a mensagem, pastor. Ei, meu amado, talvez você tenha se questionado o porquê de tanta luta na tua vida. Talvez você tenha se questionado o porquê de tanto processo, o porquê de nada está dando certo. Mas é o Senhor dizendo aqui para você nessa noite: continua confiando na minha palavra, porque eu ainda sou o mesmo Deus que fez o mar vermelho se abrir. Continua confiando na minha palavra, porque eu ainda sou o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Continua confiando na minha palavra, porque eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e o que eu tenho para a tua vida é bem maior, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, preste atenção nisso, que se nós esperássemos somente nas coisas desta vida, nós seríamos os homens mais miseráveis que existiam. Porque nós não estamos aqui lutando por uma coroa passageira. Nós não estamos aqui lutando para mostrar que prega mais, que louva mais. Nós não estamos aqui lutando para mostrar que o meu carro é mais novo, o meu relógio é mais caro.
Nós não estamos aqui lutando para mostrar que o meu terno é melhor, que o meu vestido é melhor. Nós não estamos aqui lutando, meu amado, para chegar aqui e mostrar: eu tenho calveste, eu tenho rafaína, eu tenho sapato caro. Não. Nós ainda somos a verdadeira igreja, a noiva, a eleita, a separada, a adornada, que estamos lutando, aleluia, para ir morar no céu, aleluia, com o Senhor Jesus. E muitas vezes o inimigo ele tem tentado iludir a igreja do Senhor, falando que a prosperidade é que traz paz, falando que a prosperidade é que traz conforto, falando que a prosperidade é que é tudo de bom nessa terra. Mas eu ainda sou remanescente e eu abro mão da prosperidade para caminhar com Deus. Eu abro mão da prosperidade para ouvir a voz de Deus. Eu abro mão da prosperidade, aleluia, para ter, aleluia, o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que você entenda, amado, tem muita gente aí que tem carro e moto, que quando a trombeta tocar vai ficar. Tem muita gente aí que é renomado, pregador renomado, que quando a trombeta tocar vai ficar. Tem muita gente aí, aleluia, que passa perto da gente como se tivesse com o rei na barriga, como se tivesse até ganhado na Mega Sena, mas que quando a trombeta tocar vai ficar. Mas eu e você não, aleluia. Quando a trombeta tocar, aleluia, nós seremos arrebatados, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, um corpo incorruptível, e eu e você teremos o privilégio de ir morar com o Pai. Eu não estou entendendo, pastor, a mensagem é Deus dizendo, meu amado, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Deus dizendo: não seja uma geração que se corrompa pelo material, não seja uma geração que se venda, aleluia, pelo ouro, pela prata. Não seja uma geração de Geazi que foi atrás daquilo, aleluia, que Eliseu rejeitou. Não seja essa geração de Geazi que dá valor mais o ouro e a prata. Seja uma geração, aleluia, de Eliseu. Seja uma geração, aleluia, de Moisés. Seja uma geração, aleluia, de Jeremias, de Isaías, de Pedro, do apóstolo Paulo, que renunciaram a vida muitas vezes próspera na terra, para ter o direito de encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. É passagem. Tem tanta gente por aí que anda como se tivesse com o rei na barriga, mas que quando morre não escolhe a muda de roupa que vai vestir. Tem tanta gente aí que bate no peito, dona Luzia, e diz assim: eu não preciso de ninguém. Mas até o dia que você, louvado seja Deus, é enterrado, você precisa de alguém para segurar na alça do teu caixão, para te colocar naquele túmulo. As coisas dessa terra são passageiras. Não se deixe ensoberbecer, não se deixe vangloriar, não se deixe ser uma pessoa soberba. Se Deus te deu, glorifica. Se Deus te abençoou, exalta. Mas se você também não alcançou a prosperidade aqui na terra, saiba que isso não impede de alcançar a tua salvação lá no céu, meu amado. Continua confiando em Deus. É a palavra que te sustenta, é a palavra que te mantém de pé, é a palavra que te coloca, louvado seja Deus, de pé todas as manhãs. O dinheiro não tem poder para nada. Quer uma prova disso? Nós vemos essa pandemia por nome Covid-19 e nós temos mais de 700 mil pessoas morrerem no Brasil. Teve fazendeiro, teve milionário, teve banqueiro, teve
artista, teve tudo, mas ainda tem uma geração de crente que ninguém dava nada por ela, que em meio à pandemia permaneceu de pé. Ainda tem uma geração de crente que em meio a tantas pragas que estão vindo sobre a terra, tem permanecido de pé, porque não temos confiado no ouro, não temos confiado na prata, mas temos confiado na palavra do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor, ela é quem nos sustenta. Aleluia! Então hoje pode estar tudo difícil na tua vida. Hoje tu pode estar olhando para a esquerda, para a direita e falando: Deus, de onde vai vir o meu milagre? Hoje tu pode estar olhando e estar dizendo: Deus, eu não me corrompo, mas quem está se corrompendo está melhor do que eu. Hoje uma pessoa me ligou e mandou um áudio e disse assim: ei, pastor, fulano de tal disse que até uma prostituta está melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Eu falei: misericórdia, minha irmã, a prostituta ela está presa na mão do diabo, a prostituta ela vai para o inferno, mas nós somos livres pelo sangue de Jesus. Quando a trombeta tocar, nós vamos subir. É isso que o diabo quer que nós venhamos pensar, que a vida com Jesus é ruim, que nada vai acontecer, que nada vai dar certo. Mas a palavra do Senhor, ela ainda é fiel para se cumprir na nossa vida. Quem quiser caluniar, caluneia. Quem quiser tentar matar nossa fé, tenta. Quem quiser tentar se levantar contra a nossa vida, levanta. Mas eu ainda prefiro confiar na palavra do Senhor. Eu ainda prefiro acordar com Jesus. Eu ainda prefiro andar com Jesus. Eu ainda prefiro chorar com Jesus. Eu ainda prefiro, louvado seja Deus, enfrentar a guerra com Jesus, porque eu sei que o meu nome permanecerá escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem tem a Deus, quem busca a Deus, não lhe falta nada. Quem faz a vontade de Deus, não lhe falta nada. Que é uma prova disso é quando nós vemos o Elias ser levantado por Deus. Ele profetizava que não choveria sobre o reinado de Acabe. A palavra do Senhor diz que o Senhor diz: Elias, retira-te para a beira do riacho Querite. Quem olhava para Elias dizia: coitado, o profeta não tem nada. Quem olhava para Elias dizia: como é que esse profeta vai viver à beira desse riacho? Mas quem confia na palavra vive no sobrenatural. Aleluia. Quem confia na palavra vê corpo ainda levar pano para ele à beira do riacho. Quem confia na palavra vê corpo levar carne ainda para ele à beira do riacho. Quem confia na palavra vê Deus quebrar. Louvado seja o nome do Senhor. O protocolo, louvado seja Deus da ciência, da cadeia alimentar, porque Deus é o Deus que sustenta e zela pelo seu povo. Aleluia. Eu já estou encerrando a mensagem nessa noite, mas eu quero encerrar somente dizendo para você: abra mão de tudo nessa vida, só não abra mão da palavra do Senhor. Se tiver que perder fazenda, perca. Seja um Jó. Seja um Jó. Se tiver que perder fazenda, perca. Se tiver que perder filho, que venhamos perder, vamos sofrer, mas vamos ser sustentados por Deus. Se tiver que ficar enfermo, fique. Se tiver que padecer certos momentos da vida, padeça. Mas não abra mão da palavra do Senhor.
Porque como foi lido em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero encerrar profetizando algo muito forte sobre a tua vida. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu sei que passamos por dias difíceis, eu sei que passamos por dias de sofrimento, dias de perseguição, dias de afronta. Eu sei que passamos por dias onde pessoas olham para mim, olham para você e podem até dizer: eu não consegui destruir ele, eu não consegui destruir ela. Mas guarda esta revelação para a tua vida, que a palavra do Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, ela está sobre a tua vida. A palavra do Senhor, ela é teu alimento. A palavra do Senhor é renovo. A palavra do Senhor é pão. A palavra do Senhor é água. Eles podem ter tudo de melhor, mas a igreja tem palavra. A igreja tem palavra. A igreja tem palavra. Eu já vi gente que era rico, que padeceu, mas eu vi gente que não tinha nada entrar no hospital e dizer: Jesus me curou. Sabe por quê? É a palavra, é a palavra, é a palavra. E você, aleluia, carrega a palavra de Deus. Aleluia. Então guarde essa palavra, porque eu libero essa palavra para ensinar que toda a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira para se cumprir na tua vida. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Toda a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira para cumprir na tua vida. E nós não estamos, Bispo Tatiane, lutando por aquilo que é corruptível, mas nós estamos lutando por aquilo que é incorruptível, que é a nossa coroa da salvação. Aleluia. Então confia na palavra, porque as demais coisas Deus acrescentará. Amém? As palmas do nome do Senhor Jesus. Amém. O nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos, meus amados irmãos em Cristo.